Olá, graças e paz, eu sou o pastor Adelton Cruz e eu gostaria de compartilhar uma palavra para que ela possa edificar, gerar fé, fortalecer vidas. Eu queria meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao 26. A cura de um cego de Betsaida. Versículo 22 vai dizer assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente todos, e mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Essa passagem aqui, pequenos versículos, mas que tem muitas lições para nos ensinar. Bom, eu enxergo alguns pontos aqui. O primeiro ponto foi que Jesus não queria, eles pediram para Jesus tocar, mas Jesus não tocou, Jesus pegou ele pela mão. Jesus não quer simplesmente um relacionamento conosco, uma relação rasa. O Senhor quer ter intimidade conosco, quer ter uma intimidade profunda, nos conhecer profundamente. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. O segundo ponto que eu enxergo é que Jesus tirou aquele homem daquela aldeia e levou para fora da aldeia. Bom, eu pensei, será que Jesus não podia curar ele naquele lugar mesmo? Sim, Jesus poderia curar. Mas aquele lugar não era propício para isso. Então o que nós temos que aprender com isso? Nós temos que procurar enxergar se o lugar, o local a qual eu frequento, se isso não me impede de receber a bênção, ou se não me atrapalha de amadurecer espiritualmente, ou se não me atrapalha de ter intimidade com o Senhor. Talvez o milagre está demorando demais na sua vida, porque ainda você frequenta certos lugares que não são compatíveis com o cristão. E um terceiro ponto aqui que chama minha atenção é que Jesus fez esse milagre por fases. Será que Jesus não tinha poder para fazer de uma vez só? Certamente sim. Nós vemos, por exemplo, um pedreiro. Ele faz uma casa, dependendo do tamanho da casa, leva meses ou até ano, porque o tempo e as condições físicas. Mas Jesus tinha tempo e tinha condições para fazer esse milagre, para curar esse cego. Mas o Senhor fez por processo. Por quê? Porque às vezes nós é que não estamos preparados para receber a bênção. Às vezes, para nós recebermos a bênção a qual nós estamos querendo, é preciso haver um amadurecimento. É preciso haver um crescimento espiritual. Nós vemos que o Senhor tinha promessa para Davi de fazer dele o rei de Israel. Mas as coisas não foi no estalar de dedo. Foi preciso ter um trabalhar do Senhor na vida dele. E demorou anos até que ele fosse colocado como rei sobre a nação de Israel. Da mesma forma foi José. O Senhor havia dado sonhos para aquele homem, para que ele um dia iria reinar sobre os irmãos dele. Mas as coisas também não foram no estalar de Deus. Houve um processo, houve fases, até que ele estivesse pronto para governar ali o Egito e o mundo. E assim acontece na nossa vida. Quando o Senhor nos chama, existe um processo. A salvação é um processo. E nesses versículos eu enxergo fases que ele passou que nós podemos trazer para a nossa vida e aprendermos aqui. Nós vemos, por exemplo, no primeiro versículo que eu li, 22, que trouxeram aquele cego até Jesus e rogaram, pediram. O que eu enxergo? A fase da intercessão. Hoje, por exemplo, eu estou em pé servindo ao Senhor pela misericórdia de Deus, porque pessoas pagaram um preço para que hoje eu estivesse em pé aqui. Pessoas oraram, intercederam pela minha vida. Aliás, até o próprio Senhor orou por mim. Jesus falou: eu não oro somente por esses que estão, mas oro também por aqueles que hão de me aceitar. Então nós somos frutos de oração de outras pessoas. Temos que valorizar isso. A fase da intercessão. Quem sabe você nesse momento tem intercedido por alguém ou por algo, tem orado. É uma fase, vai passar. Calma. A segunda fase, Jesus ele pega aquele cego, vai dizer no versículo seguinte, no versículo 23, e toma aquele cego pela mão e leva ele para fora da aldeia. Note que
embora esse cego estivesse sob o domínio de Jesus, este homem ainda continuava cego. Ele estava num deserto. Quando o Senhor mandou Moisés tirar aquele povo do Egito, o Senhor tirou eles do Egito e levou para um deserto. Embora Deus estivesse guiando eles através de Moisés, eles ainda não estavam com a bênção nas suas mãos. Estavam num deserto. E às vezes é assim na nossa vida. Nós aceitamos a Jesus, começamos a viver com o Senhor, mas a bênção não está completa na nossa vida. Estamos num deserto peregrinando. Embora o Senhor esteja direcionando e guiando, mas estamos na dependência. Nessa fase, Jesus era os olhos daquele homem. Era Jesus que falava. Se tivesse um galho abaixo, olha o galho, olha a pedra, olha o buraco. E assim na nossa vida, nós temos que estar na dependência do Senhor. O Senhor é os nossos olhos. A palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. A fase do deserto, mas ela também passa. E depois, quando o Senhor tira ele para fora ali da aldeia, o Senhor, no próprio versículo 23, o Senhor vai cuspir nos olhos dele. As pessoas estivessem ali, se não entendessem das leis judaicas, poderia pensar, mas que humilhante, que humilhação, cuspir nos olhos de um cego. A fase da humilhação. Tem momentos que nós também passamos por humilhação. Nós vemos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o Senhor falando, e lembrará por esses 40 anos a qual te guiei no deserto, né? Te humilhei, te deixei ter fome, mas te sustentei com maná. A Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados. Às vezes nós passamos por humilhação. Ana ali foi humilhada quando ela casou com Eucana e ela não pôde ter filhos. Seu esposo teve uma segunda esposa, Penina, e aquela esposa constantemente insultando, instigando ela e a humilhando. Mas Ana só chorava aos pés do Senhor. A fase da humilhação não é a fase de se exaltar e brigar com todo mundo e se revoltar contra Deus, não. É momento de se humilhar aos pés do Senhor, de chorar aos pés do Senhor e lançar sobre o Senhor os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sonhos, lançar sobre Ele e confiar que Ele tem poder, que Ele tem toda a autoridade, que Ele é poderoso para nos ajudar e nos consolar. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos consolando e nos ajudando. Nós temos que confiar no nosso Deus. Os humilhados serão exaltados. José foi humilhado. José estava ali governando a casa de Potifar ali. E a esposa de Potifar tentou seduzi-lo e ele foi firme ali, foi íntegro para com o Senhor, mas ela inventou tantas mentiras contra ele. Ele foi tirado da sua posição e lançado numa prisão. Isso foi humilhante para ele, mas ele não perdeu a sua integridade, ficou esperando no Senhor. Era um processo, era uma fase de um processo, e ele ficou confiando em Deus, e Deus o exaltou depois. Então nós temos que esperar no Senhor. Não sei o que se passa na sua vida, quem sabe você tem passado nessa fase, a fase da humilhação, as coisas não estão acontecendo conforme você deseja, mas espere em Deus, confie no Senhor. Depois o Senhor cuspiu nos olhos dele, e o Senhor pergunta para ele, depois o Senhor toca nele e fala, olha como você está enxergando. E ele fala assim, eu vejo os homens como árvores que andam. Homens não são árvores, né? Essa fase eu enxergo como a fase do consolo. O Senhor toca nele. Estava sendo humilhado, mas o Senhor estava tocando nele ali, consolando ele, conversando com ele. E quando nós estivermos sendo humilhados, nós temos que buscar o Senhor. Precisamos do consolo do Senhor. Precisamos ser tocados, impactados pelo Senhor. Precisamos de Deus, dependemos do Senhor. O Senhor nos entende, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe o quanto somos dependentes da misericórdia do Senhor e do amor do Senhor. Então o Senhor o consola ali, o toca nele, conversa com ele. Se você estiver sendo humilhado, se você está no deserto, busque o Senhor, converse com o Senhor vai te consolar. O Espírito Santo de Deus é o Consolador. Então nós vemos a fase do consolo. E eu também enxergo essa fase como o Senhor pergunta para ele. Ele fala, eu vejo como árvore, né? Como eu falei sobre árvore. Os homens não são árvores. A árvore serve para dar frutos e sombra. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos que olhar para os nossos irmãos e enxergar que eles não são árvores. São homens e mulheres que precisam ser amadas, respeitadas, né? Respeitadas também são templo do Espírito Santo. O Senhor morreu por mim e por eles também. Depois eu vejo uma outra fase.
eu enxergo aí que o Senhor não gostou da resposta, e o Senhor tocou nele de novo, e tocou a fase do trabalhar de Deus. Nós constantemente estamos nessa fase. O Senhor trabalha em nós por dentro e por fora, como o oleiro ali trabalha naquele vaso por dentro e por fora. O Senhor muda o nosso coração, transforma a terra do nosso coração, tira os espinhos, as pedras. O Senhor quer que o nosso coração tenha uma terra fértil, uma terra boa, para que a palavra de Deus possa cair e gerar frutos. Mas o Senhor também preocupa com o nosso exterior, né? O Senhor quer que nós venhamos a ser alegres, cheios do Espírito Santo de Deus, felizes, pessoas amorosas, né? Que as nossas atitudes possam mostrar que nós servimos a Deus. Depois nós vemos aqui uma outra fase, né? Nós vimos a fase do trabalhar de Deus. Sempre o Senhor está trabalhando em nós. Mas nós vemos que o Senhor não gostou, porque o homem não tinha uma visão 100%, enxergava mais ou menos. O Senhor não quer que nós tenhamos uma visão mediana, quer que nós tenhamos uma visão de longo alcance, né? Uma visão que possa enxergarmos as coisas, que nós não venhamos ter uma visão pequena, que enxergue somente um pouquinho, mas que possamos ter uma visão de águia, olhos de águia. A fase da visão. O Senhor queria que ele tivesse visão, e nós precisamos ter visão na palavra. Nós temos tocar na palavra, comer a palavra, enxergar as verdades que estão aqui na palavra de Deus, enxergar que a palavra é lâmpada aos nossos pés, é luz para o nosso caminho, ter visão. Não podemos ser aquela mesma pessoa que, quando aceitou Jesus, era brigona, veio com seus vícios, com seus erros, mas à medida que nós conhecemos o Senhor, nós temos que ir amadurecendo, enxergando mais, tendo mais visão espiritual das coisas. Não podemos ficar preocupados com as coisas somente desse mundo e desse século que passam, mas temos que buscar as coisas celestiais que vêm do alto, onde o nosso Deus está. Não podemos ficar enxergando como galinha apenas essas coisas aqui da terra que passam e ficam, mas temos que buscar os tesouros espirituais que estão escondidos na palavra, que a palavra nos mostra. E depois, quando o Senhor viu que ele já estava restabelecido, o Senhor tocou nele, e tocou, e nós precisamos ser tocados, e impactados com o poder de Deus, com a palavra de Deus, para que possamos ser transformados, restaurados, termos visão espiritual e amadurecermos no Senhor. Nós vemos que o Senhor falou para ele agora, a fase da vigilância. O Senhor olhou para ele e falou assim: como você está vendo agora, eu vejo perfeitamente e vejo bem longe. O Senhor falou para ele: olha, vai para a sua casa, não entre mais naquela aldeia. A fase da vigilância. Irmãos, Jesus falou para Pedro ali no monte, quando estava orando: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro já tinha ficado cerca de 3 anos e meio ali com o Senhor, havia aprendido tantas coisas, visto tantas coisas, mas a sua carne continuava sendo carne. A carne, ela não se converte. Nós temos que atentar para isso. Por isso precisamos estar alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Por isso precisamos estar orando e constantemente buscando o Senhor, nos fortalecendo no Senhor, para que possamos ter força e ouvido espiritual, ouvir a voz de Deus e não cair em tentações e entrar em embaraços, mas que possamos ficar firmes com o Senhor. Então essa seria a fase da vigilância. Temos que vigiarmos. A fase da vigilância. Jesus falou: não entre mais na aldeia. O que tem sido a aldeia na sua vida? Eu termino essa ministração com essa pergunta. Tente identificar o que tem sido a aldeia, o que tem roubado a sua espiritualidade, o que tem roubado o seu tempo com Deus, o tempo de meditar na palavra, o tempo de buscar o Senhor, o que tem roubado essa espiritualidade da sua vida, o que tem sido a aldeia na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.